Deus, enquanto nós estamos dormindo, o Papai do Céu está derramando bênçãos, das quais nós nada sabemos e nós não merecemos. Eu estava deprimido, tremendamente deprimido, quando eu estava fazendo doutorado. Um doutorado muito exigente, muito difícil, para mim, eu achava que era muito difícil. Na Califórnia, numa universidade, num seminário Fuller. E eu estava para desistir totalmente de continuar o doutorado. Fui falar com o meu orientador, de uma maneira muito tímida, em certo sentido, né? Olhando para todos aqueles doutores, aquelas pessoas, os acadêmicos, os eruditos, e com muita timidez me aproximei. Dr. Elliston, eu precisava da sua ajuda. Edgar Elliston, um grande missionário no Quênia, na Etiópia e mais em 2 ou 3 países da África. Escreveu muitos livros, hoje está aposentado. Esses dias ele veio na nossa universidade para ser um orientador, né, um examinador externo de uma das dissertações do doutorado em missiologia que nós temos lá e que eu ajudo também como diretor do departamento de missiologia no nosso seminário na Andrews. Edgar Elliston. E eu falei para ele que eu não queria mais continuar no doutorado, que eu havia lido os melhores livros que existiam no momento, naquela época, os livros acadêmicos, né, de eruditos, de pessoas realmente que entendem do assunto, na área de desenvolvimento internacional, na área de desenvolvimento comunitário, na área de caridade, como ajudar o pobre, como ajudar o necessitado, como ajudar as pessoas a se transformarem, a realizarem os seus sonhos, o sonho de Deus no caso. Eu não quero mais. Um dos melhores livros que eu li, eu falei para ele, no final, se eu torcesse o livro, para tirar o caldo melhor do livro, saía, sabe o quê? Desesperança, desespero. Não há conserto para esse mundo. Um dos melhores autores nessa parte de desenvolvimento econômico, Banco Mundial, banco para emprestar dinheiro para a América Latina, para a Ásia. E eu ali naquela depressão total, não queria mais o doutorado. Aí ele escutou aquela sabedoria, né, de missionário, muitos anos em diferentes fronteiras que ele passou, aprendendo outras línguas. Ele disse: Wagner, eu sei que você tem uma menininha pequenininha, né? 2 aninhos, não é? Sua filha, que você já me falou? Sim. Então, o meu pedido para você, a minha ordem para você, você vai para casa e não leia nada desses autores eruditos, dos acadêmicos, dos filósofos e teólogos. Você leia, se quiser, leia a palavra de Deus e vai brincar com a sua filha. E eu obedeci. Literalmente, eu fui para casa. Aliás, eu fiquei em casa, cuidando da minha filha. Minha esposa estava terminando os estudos dela na Universidade de Loma Linda, na área de enfermagem. Eu fiquei cuidando da minha filha. Ele levava no balanço, 2 aninhos, um balanço muito alto. Ela me dizia assim: mais alto, papai. Mal falava, mais alto, papai. Por quê? Porque quando o balanço é muito alto, ele vai muito longe. E é uma delícia brincar com a minha filhinha. Eu lendo só a Bíblia. Totalmente deprimido, queria parar com o doutorado. Talvez poucos de vocês, quem sabe 1 ou 2 aqui sabe disso, da minha vida. Muito, queria parar muito, totalmente, sair, largar tudo. Teologia não resolve, os eruditos não resolvem. O que resolve o problema? De ajudar o próximo, de trabalhar com o necessitado, com o pobre, com o doente, com o que tem deficiência física, com o ignorante, o que não tem informação nenhuma, o que é analfabeto, não sabe nada. Todos logram a ele. Vai para casa, Wagner. Que se quiser, faça o teu culto, leia a tua Bíblia. E eu li. E cheguei aonde o Dr. Darius falou nesta manhã. Coríntios 13. E no 12, né, na última palavra, diz assim: e agora eu vou passar a ensinar a vocês, a mostrar caminho mais excelente. Eu vou passar para mostrar para vocês um paradigma diferente.
uma cosmovisão diferente, como ver a realidade diferente. E eu comecei a achar aquilo interessante. E eu entrei no primeiro verso de Coríntios 13. Ainda... Aí eu fiquei pensando naquelas primeiras palavras ali. Ainda que tivesse o dom de falar em línguas. Eu pensei assim, puxa, eu aprendi o inglês, né, de português. Depois eu aprendi o espanhol, inclusive eu ensino, dou aulas em espanhol muitas vezes. Eu aprendi o russo. Eu digo, não, se eu falar um monte de línguas e não tiver amor, nada vale. Se eu der todos os meus bens para o pobre, não tiver amor, nada vale. Eu pensei, puxa, trabalhei muitos anos com a Adra, dando comida, dando de mim mesmo, da minha esposa. A minha esposa hoje me fala, Wagner, você quantas calças ou camisas você rasgou, carregando coisas fisicamente nas costas, para ajudar os outros. Se fizer tudo isso, não tiver amor, não adianta nada. Se der o meu corpo para ser queimado, se tiver amor, não adianta nada. Aí eu senti Jesus falando comigo através da carta de Paulo. Wagner, para de reclamar, ou para de ficar deprimido. Tem sim solução. Esse mundo está completamente com uma tremenda solução. É o amor estampado na cruz de Cristo. Nesse mistério, né, da cortina rasgada, que Deus entrega para nós. Coisa mais linda, não é? Quando a gente entende o amor de Jesus. E ali mudou a minha vida. Mudou totalmente, muito. Dentro de poucos meses, eu não terminei o doutorado. Veja só como Deus faz as coisas. Eu não terminei o doutorado naquele momento, naquele período ali. Dentro de poucas semanas, chegou um chamado para mim, para voltar à União Soviética, para trabalhar num outro lugar. E eu botei o doutorado em banho-maria, né, como a gente diz. Segura aí um pouco. Trabalhei lá uma meia dúzia de anos, mais um período como missionário. Aí voltei e terminei o doutorado. Deus então me deu não só o prato principal, mas Ele me deu mais a sobremesa ainda. Todas as coisas Deus faz para o bem, quando a gente ama a Jesus. Não é fácil amar a Jesus, porque vai contra a nossa própria natureza. Mas eu vou entrar mais ou menos no mesmo contexto de falar para vocês sobre a minha profissão como missão. A profissão de um ancião. Ellen White tem algumas passagens, gente, que é tremendamente linda sobre os anciões. Anciãos, né? Anciões, vocês me corrigem. Talvez alguém precise me traduzir, como o meu colega ali me falou que ia traduzir o meu português para um outro português diferente aqui, né? Ela fala, o membro de igreja, o ancião que trabalha num trabalho o dia inteiro, às vezes à noite, e ainda vai à igreja, faz o trabalho de Jesus, dá estudos bíblicos, cuida dos pobres, ajuda os seus irmãos, dirige o coral, dirige os hinos, a música, o piano, cuida do diaconato, enfim, trabalha com a igreja. Você terá uma recompensa diferente no céu, porque você não tem salário da igreja. Eu tenho salário da igreja, eu sou muito agradecido por isso. Fui para o campo missionário, acabei perdendo 10 anos do IAJA para os pastores aqui. Não reclamem, gente. O IAJA é uma das melhores aposentadorias que existe no mundo adventista. Perdi 10 anos do IAJA. Deus me deu mais. Ainda está perdido. Vou continuar, vou ter que trabalhar talvez uns aninhos a mais. Isso para nós, pastores, que somos assalariados, é uma bênção. Vocês que são anciãos com uma profissão liberal, Deus, Ellen White fala, tem uma sobremesa para vocês. Aqueles que se dedicam da sua profissão, fazem a sua missão e dão tudo para a igreja ainda. Tem que buscar o pão lá fora, mas ainda servem a igreja, muitos, todas as semanas.
todos os finais de semana, todas as quarta-feiras, fazem semana de oração, semana de conferência ou evangelismo, dão estudos bíblicos, visitam, etc. Você terá uma recompensa diferente. Então, minha profissão como missão, refletindo Jesus na compaixão e na misericórdia. Refletindo Jesus, ou refletindo a face de Jesus naquilo que você faz. Sendo as mãos e os pés de Jesus para os que estão próximos a você. Eu me lembro, antes de começar eu vou contar essa experiência. Eu me lembro um dia eu cheguei em casa, muito trabalho. Eu às vezes me lembro de você, Pastor Ivo, diretor da ADRA aqui da União. Ele me manda algumas fotos, né, do trabalho que eles fazem, a esposa do pastor Nelson aqui também, a Neuzinha, né, a professora Neuza. Cheguei num dia cansado de trabalhar. Muitos problemas com o governo, problemas de logística da distribuição dos programas de emergência. Bati na porta da minha casa, do apartamento, a minha esposa, a Gisele. Eu senti que ela veio, porque antes de ela estar vindo, 4 passinhos correndo, né, minhas 2 meninas, em direção à porta. E eu já vi que as meninas vinham, né, queriam ver o pai, etc. Muito bonito esse negócio, né? Você chega em casa. Quando eu chego em casa, a minha esposa me dá na minha mão 2 sacolas pesadas de lixo. E eu, né, relutando, como vocês. Vocês não são tão diferentes do que eu, não, gente. Relutando. Não, mas eu trabalhei o dia inteiro, gente. Eu estou cansado, eu não quero. Tinha que andar 2 quadras para colocar essas sacolas de lixo pesadas. Não era coisa pequenininha, não. E 2 quadras. Por favor, Wagner, não tire o seu sapato. Eu preciso que você leve esse lixo. Esse lixo precisa sair de casa. É um lixo meio problemático, Wagner. Você tem que levar. E eu remanchando e relutando contra eu mesmo. Sou macho, mas estou indo com as coisas de lixo ali, né? E fui, gente. Triste, frustrado, cansado, irritado. De longe eu atravesso uma quadra, por na metade da outra eu olho para o latão de lixo. Um contentor grande, um latãozão grande numa esquina, com muito lixo ao redor também. E de longe eu vejo uma senhora em cima de uma caixa de madeira, com o corpo para dentro do lixo a metade e para fora do lixo a outra metade do corpo. E eu estou indo caminhando, olhando para o lixo, né? Quando eu chego, bem discretamente, no lixo, era um contentor, um container grande assim, retângulo. Nesse lado aqui eu tentei colocar o lixo discretamente. A senhora estava do outro lado, com a metade do seu corpo para dentro do lixo. Ela olha para mim e disse assim: Ty amerikanski? Você é um americano? Niet, ja nie amerikanski, ja brasilianski. Não sou americano, não. Eu sou um brasileiro. Ela, очень красивная. Brasil é очень красивная страна. Я люблю Brasil. Que lindo é o Brasil, ela falou. O Brasil é um país muito lindo. Eu amo muito o Brasil. O que está acontecendo? Eu estou quase me beliscando ali. E ela continua um diálogo bonito, decente, normal, inteligente, na metade do lixo, olhando para mim. Bem assim. Pois eu fui descobrir que ela era bem corcunda, naturalmente corcunda. Então ela estava contorcida. Conversamos, e eu continuava ali, né? Meio tímido. O que eu faço? Uma senhora dentro do lixo, catando coisas do lixo para a sua vida, para sobreviver, e eu com 2 sacolas grandes para colocar no lixo. O que você faria? E ela continua. O Brasil tem um programa interessante sobre a escravizaura. Era uma novela que tinha sobre a escravizaura. E ela continuou falando algumas coisas. Eu já li sobre o Amazonas.
Pensei, como é que uma mulher nessa condição, gente, uma maltrapilha, pobre, marginalizada, conhece alguma coisa do Brasil? Finalmente ela olha para mim, um olhar lindo, gente. Um olho diferente assim. Um olho meio de, isso era em Baku, um olho meio de russo, meio azul esverdeado. Mas um olho doce, um olho sincero. E ela para um pouquinho, me fita nos meus olhos, e ela disse assim: posso ter o seu lixo? É interessante que isso não sai da cabeça da gente. Posso ter o seu lixo? O que será que nós temos que nós podemos reciclar e dar para Jesus? Se Ele que nos dá tudo. E dar para Jesus na forma de ser Deus conosco, dando para os que não têm. Gente, aquele momento foi difícil. Por quê? Eu sabia que no lixo não tinha nada que prestasse. E o objetivo dessa história não é nem contar o que se seguiu, o relacionamento que nós criamos com aquela senhora, inclusive as minhas menininhas. O objetivo é perguntar para você, o que você pode fazer com o seu lixo? Com aquilo que está sobrando. Mas mais profundo ainda, novo paradigma, né? O que você pode fazer com aquilo que Deus lhe deu? Que você tem em abundância. Como você pode usar isso misericordiosamente para ajudar o teu próximo, o meu próximo. Nós vamos entrar na experiência de Jó. Jó, resumindo, era um homem de Deus. Era um homem que possivelmente, vocês entendem, fosse aquele que tivesse uma profissão como o quê? Possivelmente Jó era o quê? Me falem aí. Fazendeiro? Um homem de negócio? Muito bem. Mas além disso, o que mais que era Jó? Possivelmente Jó era um juiz. Era o governador da cidade, mas atuava mais como um juiz. Porque ele se senta na praça para julgar os casos. Nessa experiência, Jó, sabemos que é o primeiro livro que foi escrito da Bíblia. Não é o primeiro livro em ordem cronológica, mas é o primeiro livro que Moisés escreveu. Ellen White fala que Moisés escreveu o livro de Jó quando ele estava no deserto de Midian. Depois que matou os escravos lá, teve que fugir, né? Lá ele escreveu o livro de Jó. Nós acreditamos nisso. É um dos livros mais antigos que existe e que inclusive é usado como referência nos livros de contabilidade. Quantos de vocês são contadores aqui? Alguém levanta a mão. Contadores, administradores de empresas, que entendem um pouco de administração. Gente, um bom número, talvez uns 10%, 15% aí. Obrigado a vocês que administram a vida, aos contadores, que fazem as declarações do imposto de renda, que fazem os balanços da nossa contabilidade, né? Ele também é um livro modelo, né, para ser usado como um livro de balanço, fazer um inventário na nossa vida, fazer um balanço. Nessa experiência de Jó, neste livro, Jó dá um relatório de vários aspectos de sua vida. É um relatório que nos ajuda, inclusive, a fazer um balanço, né, um inventário da nossa vida. E quais são as características da vida de Jó? Nós temos aqui em Jó no capítulo 1, primeiro capítulo de Jó. Vocês podem me ajudar, podem me acompanhar. Capítulo 1 do livro de Jó fala o seguinte: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Vocês falaram que ele é fazendeiro, né? Por quê?
e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, ou seja, pelo menos 1.000 bois, e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico de todo o Oriente. Quem é o homem mais rico no Brasil? Tem algum? Ou está na cadeia? Não sei. Não estou muito por dentro dos ricos bilionários brasileiros. Ele pertencia a um distrito, pertencia a uma cidade, uma região. Era um cidadão da região de Uz. Também tinha um nome, uma identidade. Este nome era Jó. Eu dou uma matéria no seminário para a turma de mestrado e do doutorado, chamado Respostas Cristãs à Necessidade Humana. E às vezes eu uso a experiência de Jó como uma fundamentação, Jó como um exemplo de Cristo no Velho Testamento. É muito interessante a experiência de Jó e vocês vão ver um pouco. E eu peço para os alunos, sabe o que eu peço para os alunos fazerem? Uma tarefa, eles têm que gastar 10 a 20 horas na comunidade, ajudando a dar alimentos, ajudando em presídios, ajudando em clínicas dos pobres e dos desamparados, ajudando a distribuição com as dorcas da igreja local, enfim, com agências do governo. Eles não querem saber de jeito nenhum, a maioria deles, de irem. Professor, por que o senhor não dá uns 2 ou 3 livros para a gente ler? A gente faz uma resenha crítica. Não, vocês têm que ir agora e aplicar. Apliquem aquele parágrafo de Ellen White. O método que trará verdadeiro sucesso é o método de Cristo. Vocês conhecem muito bem, né? Ele se aproximava das pessoas como queria o bem das pessoas, ganhava sua confiança, supria suas necessidades, e depois ele falava o quê? Vem e segue-me. Vai na comunidade e aplica esse parágrafo. Como eu falei hoje de manhã, a sabedoria bíblica é o conhecimento de Deus colocado em prática. E o conhecimento de Deus é revelado nas Escrituras. Grande julgamento, já foi falado um pouco sobre o grande julgamento aqui. Os copos de água, que o pastor Acílio falou. As refeições que a gente demos às pessoas. Aonde a gente foi visitar os pobres, os nus, os que estão em prisão, em hospitais. Enfim, Mateus 25 é muito claro. Aí eu uso Jó e falo para eles, vão e sigam esse exemplo. Quando eles voltam com seus relatórios, eles têm que apresentar em grupo, têm que fazer isso em grupo. E 6, 7 pessoas, 5 pessoas na frente, fazendo slides bonitos com as fotos que eles tiraram. Gente, eles choram, eles riem, eles trazem pessoas que foram transformadas por ministérios como esse, para falar e contar da experiência de transformação dessas pessoas. É uma experiência maravilhosa, eu falo para vocês. E muitos dizem, muito obrigado, professor, por ter nos exigido a ir praticar o que a gente aprende. Vocês, anciãos, vocês fazem isso constantemente, e eu agradeço a vocês por isso. Jó, continuando. Acima de tudo, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, com valores, princípios eternos, valores morais. Não só era o homem mais rico do Oriente, mas olha os valores que ele seguia. Extremamente rico, né? O maior de todos os homens do Oriente. Como eu não sabia, não sei qual é o homem mais rico do Brasil, eu botei 2 homens, os mais ricos do mundo. Bill Gates, Warren Buffett, tem mais uns 2 ou 3 aí, que são talvez até um pouco quase iguais a eles, ou mais ricos. Alguns sheiks da Arábia e de outros lugares no mundo. Alguns donos do papel do mundo na Rússia e outros lugares na China, que são tremendamente ricos. Eu botei esses 2 nomes que vocês talvez conhecem, esses 2 nomes. O Warren Buffett, ele um dia chegou para o Bill Gates, para a fundação do Bill Gates e Melinda Gates, e disse, olha, eu não vou fazer uma fundação, mas eu vou participar com vocês. E deu alguns bilhões de dólares num cheque para a fundação do Bill Gates.
Ele continua dando. Pessoas ricas, a Bíblia fala que Jó era o maior de todos no Oriente. Foi um exemplo de Cristo, rico, mas perdeu tudo através da tragédia, do sofrimento causado por Satanás, pelo pecado. Mas é um exemplo também na encarnação, como eu falei hoje de manhã, da encarnação de Jesus no Antigo Testamento. É um exemplo dessa missão que se encarna, que vive com as pessoas. Também é o evangelho exemplificado aí no Antigo Testamento. É o evangelho eterno no Antigo Testamento. Mas vamos fazer uma viagem. Vocês estão vendo aí? O que está mostrando o mapa? Os países da onde? Do Golfo da Arábia ou do Golfo Pérsico. Um dia eu fui convidado, não sei se dá para... Muito difícil aqui, não dá a luz. Eu fui convidado para fazer um seminário, um treinamento no Omã. Por isso eu coloquei mais ênfase aí no Omã. O Omã é um dos países no Golfo Pérsico, né, ou no Golfo da Arábia, ou na região da Arábia aí, perto do Irã, perto da Turquia e desses outros países no norte da África. Eu estava na cidade de Muscat. Muscat, para vocês verem, está ali mais ou menos à direita, em cima do mapa, é a capital do Omã. Então, estava ali numa igreja, que a igreja adventista aluga nos sábados, é um lugar onde várias outras igrejas cristãs também congregam no domingo, em outros dias, cada uma tem um horário diferente, você tem só 2 horas, por exemplo, para estar no prédio onde é que você pode comungar com Deus ou adorar. Não existe, para vocês terem uma ideia, meus queridos irmãos, não existe nenhum adventista que seja omaniano ou omani. Não existe. Então, quando vocês às vezes escutam falar a igreja já entrou em 210 dos 230 países, é verdade. Mas em muitos desses países a igreja não tem nenhum adventista que é local, que é nacional daquele país. O Omã é um caso, Arábia Saudita é outro, Emirados é outro, Iêmen é outro, já estive em todos esses países aí. Tem muitos adventistas, aliás, tem alguns adventistas que estão vivendo aí, que são trabalhadores, que sustentam a sua vida, mandam dinheiro para os seus familiares, como vocês, membros leigos. Alguns deles querem muito serem missionários, atuar como um missionário local. Por isso eu estava lá fazendo um treinamento com eles. Adventistas, membros fiéis, trabalham em diferentes ocupações, são enfermeiros, trabalham na construção civil, trabalham em tecnologia, trabalham na hotelaria, enfim, em hospitais com diferentes posições, médicos, enfermeiros, atendentes, etc. Trabalham inclusive como babá, como empregadas domésticas ou empregados domésticos, e na construção e como peão mesmo. Trabalho duro, de morrer no deserto. Difícil. Inclusive algumas agências, não é tão fácil a vida em alguns lugares não, gente. As agências, inclusive, chamam essas pessoas, prometendo bastante. Quando chega no país, tomam o passaporte, a pessoa fica refém. Fica como um escravo. Eu visitei muitas dessas pessoas, praticamente escravos, sem passaporte, não tem como mais sair. E daí você tem que pagar uma suposta dívida pelos próximos 5, 10 anos. E os anos sempre vai aumentando. Parece Labão, né? Jacó com o sogro dele, Labão. Não, mais 7 anos. Reteu o passaporte de Jacó, não pôde ir embora. Assim? Alguém me disse assim, Wagner, tem várias famílias adventistas que vivem em Salala. Vocês já localizaram Salala ou Salalá? Do lado do nome Iêmen, ali embaixo, o Iêmen, Salala, perto de Raisut, que é bem no mar, uma cidade ao sul de Omã. Muitas famílias lá, nenhum pastor vai lá. Você pode visitá-los e fazer um pequeno seminário para eles, passar o fim de semana, fazer a Santa Ceia com eles, porque raramente eles têm oportunidade de ter Santa Ceia. Eu falei, eu vou. Fui a Salala.
Olha o que eu encontrei no meio do deserto. Algumas fotos destas que eu vou mostrar, eu tirei. Outras fotos eu peguei da internet. Você vê o verde, as águas, mas você vê o deserto atrás, né? As montanhas, as pedras, as rochas. Obviamente que algumas dessas fotos foram tiradas na época da chuva. Chove 2 meses por ano ali praticamente. É um lugar que produz até frutas cítricas, produz banana. Olha aí. Essa foto aqui da direita, eu caminhei aí pertinho desse rio, entramos. A foto da esquerda, eu entrei dentro dessa água, dessas cachoeiras, lá em Salalah, no Omã. Mas olha aí, o que eu achei lá? Você consegue acreditar nisso, gente? O túmulo de Jó. Eles acreditam 100% nesse lugar que Jó viveu em Salalah. Ele é considerado um profeta no costume islâmico, né, dos muçulmanos. É considerado um profeta para eles. Chamam ele de profeta Ayub, né, profeta Jó. Na cultura, na tradição histórica deles, Jó viveu aí. Tanto que eles têm um túmulo para ele. Eu não posso provar isso, eu não estou afirmando que Jó viveu em Salalah. Não é, ou no Omã. Não, eu não sei. A Bíblia não fala e é muito difícil localizar 100% aonde viveu Jó. Um dos orientes, dos magos do Oriente. Aí está num outro ângulo, tem um guardinha aí, né? Tipo um zelador nessa pequena casa. É nas montanhas, mais ou menos a 1000 metros acima do nível do mar, se não me engano. E aí tem uma placa. O túmulo, né? A sepultura, o túmulo do profeta Jó, paz seja sobre ele. E tem uma descrição, né? Que é um lugar localizado a 27 quilômetros de uma tal cidade, nas montanhas de Salalah. E fala que ele é referido na Bíblia, e etc, etc. Ele é considerado um profeta para eles. O Velho Testamento, né? Eu tirei a foto dessa placa. Eles acreditam. Queridos irmãos, queridos, meus anciãos, meus profissionais liberais, com a profissão que representa Jesus. Eu falo para vocês, eu visitei vários lugares em cima daquela montanha. Quando você está ali, visita as cachoeiras de água, os riozinhos, as lagoas, né, os laguinhos que tem lá, as reservas de água. O mundo de búfalo, de animais que eu vi, de carneiros, de aves grandes, inclusive um tipo de pavão diferenciado, ou avestruz, é quase impossível de você pensar que no meio de um deserto, na maioria desses lugares, na Arábia Saudita, é só pedra e areia, sol e deserto. Não tem mais nada, pedra e areia, e sol e deserto. É quase impossível de imaginar que no meio do deserto podia ter tanta coisa boa como Salalah. E eu pensei, eu acredito. Eu não tenho problema nenhum acreditar que aqui foi o lugar de Jó. Para ter toda a riqueza que ele tinha que ter muita água, muito verde. Lugar muito bonito. E aí encontrei algumas famílias, chamados tent makers, né, ou fazedores de tendas, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, que fazia tendas para se sustentar. Vocês são exemplos de fazedores de tendas, ou seja, de missionários, de obreiros de sustento próprio. Trabalham para Deus, trabalham para a igreja e não dão nenhuma despesa para a igreja. Essas pessoas estavam lá. E ali nós tivemos um excelente programa num final de semana. Fizemos Santa Ceia, fizemos um treinamento com eles. Os dedicamos para Jesus. Alguns deles ainda me escrevem, gente. Faz alguns anos que eu fiz esse treinamento lá, talvez uns 3 ou 4 anos atrás. Fomos fazer um piquenique. Lá, como vocês estão vendo, né? Uma lagoa ali atrás. No fundo, várias pessoas do Omã, inclusive, nos convidaram para comer um arroz com
cordeiro, alguma coisa assim, e a gente acabou compartilhando o pouquinho que a gente tinha com o muito que eles tinham. Fizemos um piquenique juntos. Obviamente as mulheres não falam com os homens, a gente falava com os adolescentes que estavam ali, e foi muito interessante. Como vimos, Jó era extremamente rico, o maior de todos os homens do Oriente, e ele recebe 4 testemunhos. Eu gostaria que vocês prestassem atenção um pouco sobre isso. Dentro da própria família, o que acontece com Jó? Como é que ele recebe um testemunho da própria família? Já pensaram sobre isso? O que a mulher dele fala? Não, a gente enfatiza só no nega a Deus, né? Amaldiçoa a Deus e morre. Por que mas antes disso, o que vem? Por que você mantém a tua integridade, Jó? A gente perde essa parte com o negócio de amaldiçoa a Deus e morre. A mulher de Jó dá um tremendo testemunho do marido. E como é que é a nossa vida, irmãos? A sua mulher poderia dar um testemunho bom de você? Eu tremo quando eu penso nisso. Será que ela poderia dizer, meu marido é um homem íntegro? O segundo testemunho vem da onde? Onde vocês acham que vem o segundo testemunho? Vamos ver. Vem dos homens, dos jovens, dos idosos, das autoridades locais, dos príncipes. Vem dos pobres, dos reis, das viúvas. Talvez você nunca viu isso na Bíblia. Vamos para Jó, capítulo 29, verso 7 em diante. Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, isso aqui é uma referência clara que Jó era um juiz. Ele era um governador, ele era uma autoridade local, um juiz que julgava. Tomar assento na praça pública da cidade representa isso. Quando, ao me verem, os jovens saíam do caminho. Tremendo respeito, né? Mas numa cultura oriental não há problema o jovem sair do caminho. Mas vamos adiante. Os idosos ficavam em pé. Opa, o idoso ficar em pé para um mais novo? Aí é diferente. Mais à frente, os líderes se abstinham de falar e com as mãos cobriam a boca. Total respeito. Se os líderes param de falar, cobrem a boca, ficam quietos. E mais à frente, as vozes dos nobres ou dos sábios da realeza silenciava e suas línguas colavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam, o quê? Falavam bem de mim. As pessoas falam bem de você? Todos falam bem de você? Começando com a sua família, os mais íntimos. Todos os que me ouviam falavam bem de mim. E quem me via me elogiava. Aí vem um porquê, né? Aí vem um porquê. Por quê? Por quê, irmãos? Por quê? Olha só. Pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. Nós estamos falando de quem? Do pobre, do órfão, da viúva. De quem mais? A retidão era a minha roupa, e a justiça era o meu manto e o meu turbante. Ele era um juiz, ele julgava as causas dos pobres contra os ricos, dos analfabetos, ignorantes e letrados contra os espertalhões. E o que Jó fazia? Eu era os olhos do cego, os pés do aleijado. Que mais? Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Um exemplo de Jesus, da encarnação no Velho Testamento. E a Jó não é imputado nenhum pecado, gente. Tremendo a vida de Jó. Esse é o testemunho número 2. Mas será que tem mais testemunho?
Você entende? O escritor do livro de Jó, Jó 1 e 22. Nós já vimos isso. Vamos repetir, falando do 22. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O quarto e último testemunho vem da onde? Dez para vocês, nota A. Em forma de quê? De diálogo com o tentador, o mentiroso, o pai da mentira, o enganador, o que mata, o que destrói, Satanás. Jó, você já observou meu servo lá na terra? Não há ninguém como ele, é Deus que está falando, gente. Não é eu, não é nem Moisés. Inspirado pelo Espírito Santo, Moisés reflete, revela as palavras de Deus. E para haver uma boa tradução, refletir, né? É um milagre, é um mistério. Inclusive tem um ditado, tem uma frase de um missiólogo muito famoso, um historiador missiólogo, ele diz o seguinte: a arte da política, né? A ciência da política, a arte da política é a arte do possível. A ciência da tradução é a ciência do impossível. Deus traduz o Evangelho para nós em Cristo. Ele traduz através do Espírito Santo também. Ele traduz através da vida de alguém como Jó. A gente pode ver Jesus através dessas pessoas. E a gente pode ver Jesus através de você e de mim também. Deus dá essa oportunidade para todos nós se juntar a Ele nesse tipo de atividade, né, de representação, de tradução, traduzir, a impossibilidade de traduzir o céu na linguagem humana. O que mais que Deus fala? Depois de Deus falar isso, repetir, Ele vai e repete de novo. Satanás, você já observou o meu servo Jó? Ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus, se desvia do mal. Mesmo que você fez de tudo e infernizou a vida dele, destruiu a vida dele, sem nenhum motivo, sem nenhuma causa. O próprio Deus falando, não havia nenhum pecado em Jó, não havia nenhuma causa errada por que ele estava sofrendo. Era sem motivo que Satanás estava destruindo a vida dele. Você já pensou no testemunho de Deus a respeito da sua vida? Está registrado, irmãos. A Bíblia é um livro que relata as coisas como são. E ela relata os pensamentos do ser humano, as intenções do coração. Ela não simplesmente passa pano quente, não. Ela não é politicamente correta. Vamos ajeitar aqui para ficar tudo bem, não. Ela coloca como é. O bem que foi feito, o mal que foi feito. E Deus dá um testemunho de Jó. Qual é o nosso testemunho? Que testemunho nós poderemos ter da nossa própria vida? O que fez com que a vida de Jó fosse diferente? Várias coisas que a gente já aludiu, a gente já referiu. Um dia eu encontrei um senhor bem mais alto que eu, preto como carvão, azul marinho, sudanês, do norte do Sudão. Encontrei em Washington. Mas era um azul marinho assim que reluzia, gente, quase que invisível a pessoa. Você acaba não conseguindo decifrar direito. Nobre, alto. Ele me contou e nós estávamos num seminário em Washington, programas humanitários de desenvolvimento econômico, desenvolvimento internacional. E ali naquele seminário ele me disse o seguinte: tem uma história para te contar. Um muçulmano, não era adventista. Eu trabalhei para a ADRA no Sudão. Ele não trabalhava mais para a ADRA nesse momento. E na ADRA do Sudão, era a maior agência de distribuição de alimentos para os refugiados, para os sem terras, os descolocados por causa da guerra, várias guerras, mas uma grande guerra, Darfur e outras. E nesse momento ali no Sudão, o governo, que era comunista, muçulmano fanático, fundamentalista, é uma combinação muito complexa, gente. Poucos de nós entendemos essa combinação de ser comunista
e fundamentalista muçulmano. É algo bem complexo. E o resultado não é nada bom. Governo, polícia secreta, buscou na ADRA, num grande armazém da ADRA, ele era o gerente do armazém, colocou-o na prisão. O diretor da ADRA, no Sudão, falou com a embaixada americana, com a representação das Nações Unidas, com algumas outras embaixadas da Alemanha, e informou a eles: me ajudem, eu estou falando abertamente, porque eu vou na prisão tentar tirá-lo, mas se eu sumir, vocês sabem o que eu fui fazer. Então ele tomou a precaução, sabedoria, né? Ele poderia sumir também. Ele foi na prisão, falou com o chefe da prisão. Finalmente, depois de muita negociação, ele foi até a cela onde estava o seu empregado. Esse sudanês que me contou a história. Esse alto, azul marinho reluzente, nobre. Ele me disse assim, e o diretor da ADRA veio na minha cela. E por quase 3 horas, ele lutou para que permitisse que ele entrasse dentro da minha cela. Finalmente abriram a cela, entrou, sentou no chão, junto com o sudanês que estava sentado no chão, conversaram. Finalmente ele disse, vamos. Porque o guarda falou, está na hora de você ir embora, para o diretor, né? Vamos. Ele se levantou, não sabia o que fazia, né? Porque ele estava preso. E o guarda falou, não, você vai, mas ele não. Depois de várias horas de briga, dizendo que ele era inocente, que ele era um diretor, um gerente de um grande armazém de distribuição para os refugiados. Finalmente o gerente da prisão permitiu que ele saísse, carregando, arrancando das presas aquele empregado da ADRA. E olha o que o empregado da ADRA falou para mim. Teu amigo, eu conheço quem é esse diretor da ADRA. Teu amigo é considerado um homem santo na minha vila. Ele é realmente um homem de Deus. E fala mais, ele é realmente um homem espiritual. Em muitos lugares desse mundo, se você não for uma pessoa espiritual, que ande com Deus, e que reflita isso na prática, eles não acreditam em você. Pode ser cristão, pode ser de qualquer religião, da melhor do mundo. Melhor religião cristã, por exemplo, melhor denominação. Não interessa, pode ser adventista, inclusive. Se você não for uma pessoa espiritual, que demonstra isso na prática, eles não acreditam em você. Ele diz, toda a minha vila, todo o vilarejo onde eu vivo, sabe que esse homem é um homem santo. Ele é um homem de Deus, ele é um homem espiritual. Será que nós somos pessoas espirituais? Será que nós somos homens de Deus? O que você acha? E o meu tempo está acabando, mas eu estou acabando também. Eu vou passar aqui na perspectiva de Eliú, na perspectiva de vários colegas ali. O que acontece no final nessa descrição? Deus fala, gente, mas às vezes Deus fala só através de perguntas. Do capítulo 38 até o 41 do livro de Jó, há uma descrição, um diálogo, mas é mais um monólogo. É Deus falando com Jó, fazendo perguntas. Jó, me responde se você pode, Jó. Como é que se mede o oceano? Da onde vem o vento, para onde ele vai? Como é que você coloca as águas lá em cima e separa-as e deixa elas lá em cima e elas não caem? E ele vai perguntando, como é que isso acontece? Coisas da natureza. Jó, me explica se você pode. Você quer dialogar comigo? Começa a me explicar algumas coisinhas, muito simples. Só nas coisas que você vê, Jó. Não é nem nas coisas que você não consegue ver. E Deus vai perguntando para Jó. E vai perguntando. Deus fala. E às vezes só faz perguntas. Quando Deus fala, por essas perguntas, o que Ele quer que nós respondamos? E finalmente, é interessante a perspectiva final do livro de Jó, quando você chega lá no 42. Então Jó respondeu ao Senhor,
Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu me perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas. E você respondeu, ou você responderá. Finalmente, Jó diz, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. A Jó não foi imputado nenhum pecado. Por que ele tinha que se arrepender? Por que ele tinha que de repente passar pela cerimônia do lava-pés, da comunhão? Por quê? Não tinha nenhum pecado. Mas o que Deus fala para o amigo de Jó? Olha, é o seguinte, você não falou coisa boa de mim. Você vai falar com o meu servo Jó, e ele vai interceder por você, e oferecer sacrifício. E no final fala, e Deus ouviu a oração de Jó. Deus ouviu a oração de Jó. Jó também é um exemplo de intercessor no Velho Testamento. É um exemplo de Jesus, o intercessor. Por isso nós devemos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. É interessante, muito interessante esse contexto, né, de interceder. Jó não é atribuído a ele nenhum pecado, mas ele se torna no final o intercessor. Um jornalista entrevistava uma menina que havia sido tratada e operada pela equipe de um cirurgião muito famoso. Muitas perguntas foram feitas a ela sobre a cirurgia, o tratamento, a recuperação, o hospital, a cama, a comida e etc. No final, o jornalista perguntou a ela sobre o cirurgião. Então me fala sobre o cirurgião, pedindo que ela o descrevesse. Como que ele era? O que você pensa dele? O que você acha? Enfim, a menininha, ainda bem pequena, disse o seguinte, de uma maneira muito pronta, ele é a pessoa mais parecida com Deus que eu conheço. Será que nós refletimos como na nossa profissão, nós refletimos a face de Deus? Será que nós refletimos essa face de Deus na misericórdia, na bondade? Será que nos parecemos com Deus, com Jesus? Será que a nossa vida profissional reflete então a face de Deus, a face de Jesus? Bonito isso, né? Como refletir a face de Deus? Experiência do pastor Ivan Ivanovich, eu já contei. Tem muitas outras histórias, mas o meu tempo se foi. Será que como obreiros de Cristo, como missionários e como discípulos voluntários, a serviço do Mestre, estamos seguindo esse modelo? O de Cristo, de Jesus, que ao encarnar se mostrou o caminho da salvação e revelou a Deus? Que Deus abençoe todos vocês, que nós pensemos também como relato bíblico. Agora eu vejo face a face, os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, e eu me arrependo em cinza e no pó. Nós necessitamos do batismo do Espírito Santo todos os dias. Nós necessitamos também de arrependimento, para ver como os olhos de Deus, para ver como Deus vê. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus levante vocês com alegria para servir a um ao outro, para esvaziar-se, para poder representar a face de Jesus através da vida profissional de vocês. Que Deus abençoe. Até breve.